Bem-vindo ao Clipe do Gutenberg. Hoje eu quero falar com você sobre outplacement, a sua história, os seus benefícios para a organização, bem como também para aquele funcionário leal e competente que a empresa teve a necessidade de afastá-lo por inúmeras razões. Uma reestruturação, uma aquisição, uma crise econômica financeira, o envelhecimento de um produto, entre tantas e tantas outras razões. O outplacement começou nos Estados Unidos como uma prática, como uma ação que era oferecida aos soldados que voltavam da Guerra do Vietnã. Muitos oficiais que deixavam as armas não tinham a menor noção de como abordar o mercado de trabalho. Muitos foram para as universidades. No entanto, quando deixavam as universidades americanas, eles não sabiam como prospectar o mercado de trabalho. Nessas condições, surgiram vários indivíduos na América que começaram a trabalhar, a pensar sobre esta matéria. Na verdade, o primeiro conceito de outplacement foi desenvolvido dentro das Forças Armadas Americanas para ajudar estes executivos a se recolocarem no mercado de trabalho. Até começo da década de 80, aproximadamente, existiam 3 livros. Um livro que ensinava ao profissional a preparar o seu currículo. Este livro trazia 10 exemplos diferentes de como você deveria organizar a história de sua vida. Esse livro chamava-se Resume Writing, do professor Bortwick. Depois surgiu um outro livro de um professor de Harvard, por nome Carlo Ball, com o título Job Search Unlimited. Neste livro, ele ensinava como você deveria preparar uma carta de apresentação, falando sobre você, seus objetivos, sobre a sua formação, e então você solicitava uma entrevista com o presidente, com o diretor de recursos humanos de uma empresa. Depois, surgiu o livro de um conceituado pastor norte-americano por nome Carlo Ball. Ele era pastor da igreja metodista. Na verdade, ele era mais do que um pastor, porque ele cuidava de uma paróquia muito grande. Aos 51 anos de idade, ele perdeu o seu emprego. Como ele não sabia o que fazer na vida, e onde ele batia, as pessoas diziam: "You are overqualified, you are underqualified." Ele tomou conhecimento do trabalho que era feito pelas Forças Armadas norte-americanas. Ele foi visitar com o responsável deste programa e ele lhe disse: "Eu tenho sim algum material escrito sobre este assunto, mas você não pode fazer cópias dele, de xerox. Você pode ler, você pode fazer as suas anotações, mas você também não pode tomar emprestado esse nosso trabalho." Ele dedicou várias horas ao estudo, à pesquisa daquilo que o exército americano tinha para oferecer aos seus oficiais. Posteriormente, ele transformou estas suas anotações numa apostila que ele escrevia ainda digitando em máquina, e depois ele transformava aquilo numa apostila, colocava debaixo do braço e saía vendendo. Pois bem, esse trabalho cresceu, esse seu livro se tornou famoso, que é o livro What Color Is Your Parachute, que já deve ter vendido mais de 30 milhões de cópias. Nunca ninguém escreveu um livro melhor do que o de Carlo Ball. E eu falo isso com a autoridade de um executivo com experiência na área de outplacement, que tem em sua biblioteca hoje mais de 400 livros sobre o assunto. 400 livros. Muito bom. Na década de 70, 73 aproximadamente, um engenheiro norte-americano que havia sido demitido de uma empresa fabricante de silos no Paraná veio para São Paulo. Ele então começou com a sua mulher, aqui no Conjunto Nacional, uma pequena empresa que oferecia serviços de elaboração de currículo, essas cartas de apresentação, o treinamento para técnicas de entrevista. E foi ele, esse americano,
que introduziu o outplacement no Brasil. É bem verdade que existem outros consultores que dizem que foram pioneiros em trazendo a prática do outplacement para o Brasil, mas eles não estão falando a verdade. Porque a segunda empresa, depois deste norte-americano, foi a Gutenberg Consultores. Muito bom. Em 1993, a Gutenberg Consultores, nós publicamos o primeiro livro com o título Fui Demitido e Agora a Demissão Não é o Fim. Este foi o primeiro livro escrito no Brasil sobre o assunto. E ao publicar este livro, eu ganhei o Prêmio Jabuti de Cultura no Rio de Janeiro. 2 anos depois, eu escrevi um outro livro para transmitir conhecimento, para doutrinar os executivos de recursos humanos e também aqueles que tinham responsabilidade de fazer demissões. Eu escrevi o livro Outplacement, a arte e a ciência da recolocação. Este também é um dos pouquíssimos livros que você encontra sobre outplacement no Brasil. Depois, consciente da minha responsabilidade e objetivando orientar executivos, principalmente aqueles que não queriam voltar ao mercado de trabalho, mas sim gostariam de constituir o próprio negócio, eu escrevi um dos melhores livros que já publiquei. Empregue seu talento, carreira solo, a nova opção para o fim do emprego. Então, eu produzi um livro para aqueles que eram demitidos, que queriam dar continuidade à carreira. Depois escrevi um livro orientando as empresas como demitir com dignidade, com justiça, com critério, com responsabilidade. E depois o outro livro, o terceiro, para ensinar aquelas pessoas que desejavam montar o seu negócio próprio. Depois eu perguntei, o que mais eu posso fazer pelo executivo brasileiro? Eu falei, poxa vida, eu preciso escrever um livro para orientar, para ensinar ao executivo como ele deve se portar. A partir do seu primeiro dia de trabalho em nova empresa, que é o livro Fui Contratado e Agora, também o único livro publicado no Brasil sobre o assunto. Como você pode perceber, eu sempre procurei ser um consultor de ponta que está na frente desses diferentes assuntos. Depois, eu percebi o grande desbalanceamento na vida dos executivos, que a cada dia se aprofunda, executivos sofrendo de depressão, síndrome do medo, entre tantos outros desequilíbrios, outros se auto-sabotando, outros produzindo o próprio divórcio, filhos nas drogas, etc, etc. Eu então escrevi um livro pautado na sabedoria milenar do grande intelectual judeu Salomão, baseado em seus provérbios, 1000 provérbios aproximadamente, entre 700 e 900 a.C. O livro é este, O Princípio da Sabedoria. Tempos depois, eu disse, eu agora preciso escrever algo diante da crise econômica que estamos vivendo desde 2013, 2014, eu tenho de escrever algo para aqueles executivos que estão nas organizações e que estão com medo de perder os seus empregos. E eles precisam se preparar para tal. E como eu sempre digo, e você deve saber também, não haverá emprego para todo mundo. A inteligência artificial, a robótica, entre tantas outras tecnologias do mundo moderno, vai destruir a carreira de milhares de profissionais, principalmente do nível médio. Do nível médio. Daí porque eu preparei este livro para que você tomasse providências sobre a gestão de sua carreira. Muito bom. E você pode me perguntar, Gutenberg, e o que é o outplacement? O outplacement, na minha concepção de estudante, de pesquisador, de escritor, de palestrante, é a seguinte: outplacement é um propósito de valor. Não é você obter apenas um emprego e continuar do mesmo jeito. Na Gutenberg Consultores, quando você entra na porta principal, há uma frase que diz: mude para crescer.
O outplacement, portanto, é uma oportunidade que o executivo tem, como eu sempre digo, uma oportunidade divina que Deus lhe proporciona para que ele mude o seu comportamento, a sua atitude, ele renove a sua mente e ele cresça. Não é meramente redigir um currículo, redigir uma carta de apresentação ou preparar o executivo para fazer uma entrevista. Tudo isso não contribui absolutamente nada para o seu futuro, para o seu progresso. Daí porque aqui na Gutenberg, quando estamos gerenciando um projeto de outplacement, nós gastamos entre 60, 80 ou mais horas de aconselhamento a um executivo. Nós cobrimos só na área de competência 58 competências. Nós falamos de marketing pessoal, nós falamos de networking, nós falamos do enriquecimento da mente por meio do livro, por meio da palestra, por meio da conversa com pessoas inteligentes, de viagens. Nós falamos sobre a necessidade dele empreender uma carreira diferente. E com isso, nós temos obtido um sucesso de quase 100% em todas as nossas recolocações. E isto é um mérito de um trabalho que é ético, que é profissional e que visa não meramente o enriquecimento do bolso dos donos da companhia, mas sobretudo o enriquecimento da vida daquelas pessoas que por aqui trabalham. Antes de gravar este clipe, para o seu conhecimento, eu recebi na minha empresa uma executiva que passou por aqui, uma ex-diretora de marketing da Libs, uma moça, à época, tinha 32, 33 anos, ela comandava mais de 1.450 pessoas. E ao conduzir o trabalho dela, 2 meses depois, desculpe-me, dela ter iniciado o trabalho e ter feito várias entrevistas e até mesmo ter recebido uma oferta de trabalho numa empresa multinacional, ela chegou para mim e disse: Gutenberg, eu vou montar o meu negócio próprio. E logo a seguir ela me apresenta o plano de seu negócio próprio. Hoje, ela me trouxe para que eu conhecesse os seus produtos que são dirigidos àquelas pessoas que sofrem de câncer. É a única empresa no mundo que produz o que ela produz. Recentemente ela esteve nos Estados Unidos, ela esteve no Canadá, ela teve a oportunidade de mostrar os seus produtos para os alemães. E eles ficaram encantados com a beleza dos seus produtos. Eu vou trazê-la aqui, neste mesmo clipe, não hoje, mas talvez na próxima semana, para dar um depoimento de como ela fez essa transição de uma executiva bem-sucedida para uma empresária bem-sucedida. É isso que o outplacement deve proporcionar a um executivo. Um executivo não deve ser submetido a meramente a uma envernizada no seu rosto, na sua roupa, não. Ele tem de crescer de dentro para fora e não de fora para dentro. Algo muito parecido até com o coach executivo. Daí porque o outplacement tem benefícios gigantes, extraordinários para a empresa. De todos os trabalhos que eu tenho feito ao longo da minha vida, mais de 4.000 processos individuais, uma quantidade enorme de projetos criativos, eu nunca tomei conhecimento, por meio do Departamento de Recursos Humanos, de que um executivo ou um executivo tenha entrado com uma ação trabalhista. Por quê? Porque a empresa o tratou com dignidade, com justiça, reconheceu o seu trabalho. E este é um benefício incalculável. O segundo benefício para a empresa. A empresa, o presidente, o diretor, ele nunca deve prometer à sua organização que não haverá mais demissão na sua organização. Ele deve dizer que é bem provável que outras demissões ocorram em sua organização, mas que a empresa, que o seu presidente, que o seu diretor de recursos humanos, eles tratarão estes indivíduos com a mesma responsabilidade, com o mesmo respeito, com a mesma dignidade e com o mesmo interesse de que eles se tornem melhores e mais bem-sucedidos do que na organização anterior. Um outro terceiro ponto que vale destacar é que, quando a empresa trabalha desta maneira,
ela está dando para o mercado está enviando ao mercado uma mensagem extremamente positiva. Qual é ela? Ela é socialmente responsável, ela cuida dos seus funcionários. Eu me lembro que alguns meses atrás eu conduzi vários processos de outplacement para uma empresa por nome Exalta, antiga Polidura do Pó. O seu presidente, o senhor Antônio Carlos de Oliveira, um super executivo, um super homem comprometido com o desenvolvimento das pessoas, fazia questão de vir ao meu escritório para passar o andamento de cada trabalho, Eu fiz um outro trabalho também para Merck Chavedon, um grande número de pessoas. A sua vice-presidente global veio para o Brasil para acompanhar essas demissões. E, por incrível que pareça, todas estas pessoas saíram de cabeças erguidas e agradecendo a Merck Chavedon pelo trabalho que ela fez. Quero incluir também nessa relação empresa como a BASF, uma empresa ética, uma empresa séria, uma empresa que tem compromisso com aquelas pessoas que ela acalenta no seu seio, bem como também com aquelas que ela tinha necessidade de demitir. A mesma coisa acontece com a Libes Laboratórios, a mesma coisa acontece com a Dow Química, com a Dana e com tantas e tantas outras empresas às quais eu assisto há muito tempo. Por outro lado, é bom frisar também que o executivo tem benefícios fantásticos. Por exemplo, a mudança de comportamento, a mudança de mente, a mudança de atitude, a mudança até no seu vestuário, a mudança no seu físico. Eu fiz aqui um trabalho para uma executiva de uma grande empresa multinacional do setor químico, em que num período de 3 meses, ela perdeu 22 quilos. 22 quilos. E aqui no meu escritório, eu tenho de dizer para você que eu olho absolutamente tudo no executivo e na executiva que passam pela Gutenberg Consultores. Por quê? Porque a minha missão é fazer com que as pessoas trabalhem na sua alta transformação. Como eu sempre digo, eu fui educado para ser um pastor da igreja presbiteriana ou ser um professor de teologia. Eu transformei o púlpito da igreja presbiteriana, trazendo este púlpito para a minha empresa, no sentido de salvar o executivo de uma carreira medíocre, de uma carreira que não tem impacto, de uma carreira sem propósito, de uma carreira que não tem equilíbrio. E isso nós fazemos com muito amor, com muita dedicação. Daí porque todos aqueles que por aqui passaram renovaram-se em tudo. Como eu sempre uso a expressão, que eles devem se transformar como a ave fênix, ou que eles devem se transformar de tal maneira que eles deixam para o passado todos os vícios, todas aquelas coisas que contribuíam para o seu descarrilhamento. O outplacement, quando bem conduzido, é um presente, é uma dádiva, não apenas da empresa, é uma dádiva de Deus, porque oferece a você a oportunidade de ser um executivo, de ser uma executiva diferente, de ter equilíbrio de vida, de valorizar o seu cônjuge, de valorizar a educação de seus filhos, de valorizar o seu autodesenvolvimento e, sobretudo, cuidar de sua carreira. Como eu sempre digo, o seu valor para o seu chefe ou para a sua organização, por melhor que eles sejam, é o grau de sua utilidade. E no dia em que você não for útil para ela ou para ele, fatalmente você será demitido. Naturalmente que eu torço para que você não seja demitido. Eu torço para que você faça um coaching executivo, como o Walter Scherer aqui na minha empresa. Mas, se não houver uma outra alternativa, que você venha conhecer os serviços da Gutenberg. Porque eu confesso a você, e você pode perceber pela maneira como eu falo, pela maneira como eu expresso, que eu tenho uma verdadeira paixão por esse ofício. Eu atendo executivos no telefone, no sábado, no domingo, às noites. Como eu sempre digo, eu sou o seu sacerdote, eu sou o seu pastor, eu sou o seu médico, eu sou o seu advogado, eu sou o seu arquiteto. Tudo que eu puder ser para o executivo, eu serei
na condução de um projeto de outplacement. Portanto, se você eventualmente tiver a necessidade de contratar os serviços profissionais de uma empresa séria, de uma empresa comprometida com você e com o seu destino futuro, eu sugiro que você nos contate, que você visite o nosso site www.gutenberg.com.br. Você pode mandar um e-mail solicitando uma entrevista comigo, ou você pode me convidar para ir à sua empresa. E eu confesso que terei o maior prazer de apresentar os nossos serviços para você. Também no site você vai encontrar Minuto de Ouro, Moral da História, clipes, depoimentos de executivos que por aqui passaram. Você vai encontrar artigos que produzimos semanalmente. E todo esse trabalho, eles objetivam ajudar você a se tornar o executivo melhor, mais comprometido com o seu autodesenvolvimento, mais comprometido com o seu físico, com a sua mente, com o seu psicoemocional, com a sua parte social e, sobretudo, com a parte espiritual. Pois, como sempre digo, o homem pode planejar o seu caminho, mas é Deus que determina o seu destino. Hoje, fui almoçar com uma executiva, ex-diretora da Dow. E ela me contou de um ex-executivo da Dow que se aposentou aos 58 anos de idade. Ele tinha até o benefício do outplacement, mas ele preferiu se aposentar. Dias depois, ele descobriu que ele tinha um câncer na cabeça. E o câncer era do tamanho de uma laranja. Ele sobreviveu depois da operação apenas 2 dias. Portanto, nunca se esqueça deste provérbio judaico. O homem pode planejar o seu caminho, mas é Deus que determina o seu destino. Eu agradeço a você pelo seu tempo, eu agradeço a você pela sua paciência, e eu torço para que Deus nos dê saúde, nos dê vida, nos dê luz, para que possamos nos encontrar na próxima semana, se Deus quiser. Até lá!